Olá a todos, como eu havia prometido, então, eu vou fazer uma atualização do estudo sobre a evolução do número de casos de coronavírus aqui no Brasil. Como eu mostrei anteriormente, esse gráfico ilustra os 4 estágios que a evolução acontece: um estágio de instalação, um estágio de expansão livre, depois um estágio de expansão contida e, por último, o estágio de aceleração, usando aqui a Coreia do Sul como exemplo. Se você tem dificuldades para interpretar esse gráfico que mostra o logaritmo do número de casos em função do número de dias, assista o primeiro ou segundo vídeo dessa série para você entender, em especial, por que uma linha reta nesse gráfico representa uma evolução exponencial. Nós sabemos que o que leva na entrada para a região de desaceleração são pacotes de medidas governamentais e pessoais que envolvem evitar o contato social, melhorar a higiene pessoal, testar os suspeitos, resultados rápidos desses testes e cuidar dos infectados. A Itália é um exemplo onde essas medidas foram insatisfatórias, levando o país a um caos, e a Coreia do Sul é um exemplo onde essas medidas foram satisfatórias, evitando o caos. O Brasil continua numa expansão contínua, já prolongada de vários dias. Isso é bastante preocupante. O Brasil passou pelos outros 2 estágios de instalação e expansão livre, porém a expansão contínua ainda permanece, não mostrando qualquer indício de desaceleração. Em comparação, a gente pode olhar o Brasil comparado aqui nesse gráfico com a Itália e com a Coreia do Sul. A gente vê que a Itália permaneceu aproximadamente 15 dias nesse estágio de expansão contida, a Coreia só 5. E esse é um dos motivos pelos quais um país obteve sucesso e o outro não. O Brasil está se aproximando a uma duração já de 15 dias, muito mais parecida com a da Itália do que com a Coreia do Sul. Coloquei aqui outros países para comparação, por exemplo, a Espanha e a China, e a gente pode ver que esses estágios acontecem em todos os países que passam pela evolução toda da doença. O Brasil, então, é um exemplo onde esse estágio de evolução contida está se prolongando mais do que deveria. Isso é preocupante porque mostra que as medidas governamentais e pessoais de desaceleração ainda não estão mostrando nenhum efeito. A gente continua com a mesma tendência de crescimento exponencial. Há uma semana atrás eu postei esse gráfico com dados então atualizados até 30 do 3, onde eu mostrei que a gente estava numa espécie de encruzilhada e a gente poderia escolher um regime de desaceleração parecido com o da Coreia ou da Itália. Eu coloquei outras hipóteses aqui, outros cenários de evolução que representavam a Coreia com um certo alívio das medidas de contenção, das medidas de aceleração, equivalentemente para a Itália. A gente tinha 6 cenários possíveis para a evolução no Brasil. Cópias da Coreia e da Itália e diferentes opções. Esse gráfico também mostrava aqui regiões de caos, regiões onde nós vamos começar a ter falta de respirador para atender as pessoas nos hospitais, para diferentes casos de subnotificação. 90% de subnotificação significa que nós estamos incluídos nessas estatísticas apenas 10% dos casos. 65% de subnotificação, que nós estamos incluindo aqui só 25% dos casos, e assim por diante. Se você tem dificuldade para entender esse gráfico, assista o terceiro vídeo dessa série, onde eu passo mais tempo explicando ele. Então, com esse dado atualizado aqui até o dia 30/3, a gente tinha essa condição de escolha entre que regime a gente queria adotar. Quando a gente atualiza esse gráfico para os dados de hoje, eu só estendi um pouquinho mais a escala aqui no número de dias para a gente ter agora até o final de abril. A gente vê que, como eu previ no vídeo anterior, nós seguimos uma tendência intermediária que não está nem para a Coreia do Sul nem para a Itália. Isso é um fator positivo, porque a gente não está tão ruim quanto a Itália, mas também revela uma preocupação porque a gente ainda não abandonou a região de crescimento exponencial, a gente continua nesse crescimento exponencial sem partir nenhuma divergência dele, sem começar então uma região de desaceleração. Nós não entramos ainda numa região de desaceleração, o que é preocupante porque mostra que as medidas não estão surtindo muito efeito. O que vai acontecer se a gente continuar nesse crescimento exponencial?
Isso aqui é o que a mídia tem usado para prever que daqui 2 semanas a gente vai entrar numa região de caos. Se você expandir esse crescimento exponencial, aproximadamente lá para o dia 16 de abril, nós vamos começar a entrar nas regiões de caos. Na primeira região de caos aqui, para 90% de subnotificação, então isso aconteceria no dia 16. Para 105% de notificação 5 dias depois e para 50% de subnotificação mais 5 dias depois. Mas se a gente adota o crescimento exponencial, é inevitável a gente entrar nessas regiões de caos. Mas esse crescimento exponencial, ele não é inevitável. A gente pode evitar tomando medidas que nos levem à desaceleração, governamentais e pessoais. Ainda é nossa escolha que medidas tomar. Eu tracei de novo o mesmo exemplo se a gente tomar decisões amanhã para entrar na região de desaceleração daqui a 7 dias. Ou seja, lembrando que qualquer ação que a gente tome hoje demora 7 dias para se manifestar. Se a gente tomar medidas governamentais e pessoais tão duras quanto a Coreia, daqui 7 dias nós vamos entrar nessa região de desaceleração do tipo Coreia e nós ainda conseguimos salvar a entrada dessa hipótese aqui dentro da região de caos. Então, eu gostaria de mostrar nesse gráfico que ainda é possível evitar o caos em qualquer hipótese de subnotificação se a gente tiver a coragem de, hoje ou amanhã, tomar medidas tão duras quanto a Coreia do Sul tomou. Se a gente continuar na exponencial, nós vamos entrar no caos inevitavelmente, ou também, se a gente tomar medidas tão leves quanto a Itália tomou, a gente também não consegue evitar mais o caos. A única hipótese de a gente evitar o caos é se amanhã os nossos governantes e nós, como cidadãos, tomarmos medidas tão duras quanto a Coreia tomou. Isso independe um pouco do Estado. O Estado de São Paulo anunciou de uma maneira bastante antecipada medidas de contenção, e esse gráfico mostra analisado separadamente o estado de São Paulo com o estado do Rio de Janeiro, comparado com o Brasil, e a gente vê que o comportamento é muito semelhante, não tem nenhuma mudança significativa de um estado para o outro comparado com o Brasil. A região, o estágio de expansão contida começa exatamente no mesmo dia em todos os estados. Ele se prolonga até o dia de hoje sem nenhum indício, nenhuma evidência de que a gente está entrando numa região de desaceleração, independente se você olha para o estado do Rio de Janeiro ou para o estado de São Paulo. De novo, isso é preocupante porque mostra que as medidas que foram tomadas há 2 semanas atrás de estabelecer uma quarentena, fechando o comércio, ainda não começaram a surgir efeitos. 10 dias depois das medidas tomadas, elas já deveriam ter aparecido. Isso indica provavelmente que elas foram insuficientes para conter o crescimento exponencial. Por isso que eu incluo o Brasil aqui agora como um país nos qual as medidas governamentais, pelo menos as tomadas até agora, ainda são insuficientes, são insatisfatórias para nos tirar de um crescimento exponencial. Esse gráfico então resume isso. Se a gente tomar essas medidas hoje, daqui 7 dias a gente pode entrar numa região de desaceleração. Se as nossas medidas tomadas hoje foram drásticas, a gente pode entrar numa região de aceleração parecida com a da Coreia e a gente ainda foge das regiões de caos aqui. Se a gente tomar uma decisão amanhã de continuar tudo como está, a gente segue nessa linha exponencial, entrando daqui a 2 semanas numa região de caos, e a gente tomar medidas mais leves ainda do que a gente vem tomando até agora. A Itália aqui como exemplo, a gente entra mais rapidamente nessa região de caos. E se as medidas não forem tomadas amanhã, mas foram tomadas daqui 5 dias? Bom, se elas forem tomadas daqui 5 dias, já não adianta mais. Se a gente atrasar a tomada de decisões para daqui 5 dias, independentemente do regime de desaceleração que a gente entrar, mesmo que fosse um regime de desaceleração tão eficiente quanto o da Coreia, a gente já entraria na região de caos, o número de casos já atingiria um limite no qual, para alguns cenários, vão faltar respiradores para as pessoas aqui no Brasil. Então, atualizando os dados, fica claro 2 coisas. Primeiro, que as medidas tomadas até então ainda foram insuficientes para evitar o crescimento exponencial e que a janela de tempo para a gente tomar essas decisões com chance de evitar a catástrofe está ficando cada vez mais curta. Eu estimo que nós não temos mais do que 5 dias para tomar decisões mais duras para tentar evitar o caos. Se as decisões forem tomadas depois de 5 dias,
não haverá mais como evitar essa região na qual vão faltar respiradores para as pessoas que necessitarem.